No batizado do meu filho, minha sogra o segurou no colo, olhou para os convidados e disse: "Que pena que a beleza da família pulou uma geração, não é mesmo?" Se eu pudesse definir minha sogra, Nicole, em uma palavra, seria impecável. Impecável na aparência, com seus tailleurs perfeitamente alinhados e o cabelo sempre no lugar. Impecável na maneira de falar, com uma voz mansa que nunca se alterava, mesmo quando suas palavras eram pequenas agulhas cutucando a sua pele. E acima de tudo, impecável em manter a fachada de uma família de comercial de margarina. Quando conheci o Rafael, há 6 anos, achei que tinha tirado a sorte grande. Ele era o oposto da mãe. Descontraído, genuíno e me olhava como se eu fosse a única pessoa no mundo. O problema é que no mundo dele, a influência de Nicole era como a força da gravidade, invisível mas sempre presente. No início, as alfinetadas eram sutis, disfarçadas de cuidado. "Vitória, querida, essa sua blusa é linda, mas essa cor não te deixa um pouco pálida? É só uma preocupação de quem te quer bem." Ou então, Rafael me contou do seu trabalho. "Que admirável essa sua paixão por algo tão criativo. Mas é um campo estável?" Cada comentário vinha embrulhado em um sorriso polido e um tom de voz que tornava qualquer reação minha um ato de grosseria. Rafael, claro, não via maldade. "Amor, ela é assim. Tenta te proteger do jeito dela", ele dizia. E eu, por amor a ele, engolia seco e sorria de volta para minha sogra. Eu queria que funcionasse. Queria, mais do que tudo, ser a nora que ela aprovaria para que pudéssemos viver em paz. Quando engravidei do Isaac, as coisas mudaram. A crítica velada deu lugar a um controle absoluto, mascarado de uma generosidade sufocante. A trégua que eu tanto esperava veio na forma de uma invasão. Nicole não me criticava mais, ela simplesmente tomava as rédeas. O berço? Ela comprou um modelo alemão muito mais seguro. As roupinhas? Chegavam em caixas de lojas caríssimas, algodão egípcio, o único que não dará alergia no meu neto. Ela não perguntava minha opinião, apenas me informava de suas decisões. Eu me sentia menos como uma mãe e mais como um recipiente para o seu precioso neto. O projeto Bebê Perfeito estava em andamento, e eu era apenas uma funcionária. Rafael via tudo como um excesso de amor. "Ela está tão feliz, Vitória. É o primeiro neto. Deixa ela curtir." E mais uma vez, eu cedi. Apesar de tudo, no fundo do meu coração, eu mantinha uma fagulha de esperança. Uma fantasia boba de que assim que Isaac nascesse, algo mágico aconteceria. Que ao ver o rostinho dele, Nicole finalmente baixaria a guarda e me enxergaria como parte da família, como a mãe do seu neto. Eu imaginava ela me olhando com carinho, um olhar de cumplicidade, e dizendo: "Vocês conseguiram, formaram uma linda família." Eu me agarrava a essa imagem com todas as minhas forças, especialmente enquanto organizávamos o batizado. Seria o nosso momento, a celebração da nossa família. Mal sabia eu que, para Nicole, aquele palco não era para celebrar a nossa união, mas sim para ela brilhar mais uma vez, custe o que custasse. O dia do batizado de Isaac amanheceu lindo, com um sol suave que entrava pelos vitrais da pequena igreja, pintando o ambiente com cores quentes. Isaac, em seu mandrião de renda branca que fora do próprio Rafael, parecia um anjinho sereno. Durante a cerimônia, meu coração estava transbordando. Vendo Rafael ao meu lado segurando a mãozinha do nosso filho, senti uma onda de otimismo me invadir. Pela primeira vez parecíamos uma unidade inquebrável, uma família de verdade. Nicole, sentada na primeira fileira, exibia um sorriso de avó orgulhosa. Em minha ingenuidade, interpretei aquilo como um sinal de aceitação. A paz que eu tanto sonhara parecia finalmente ter chegado. A cerimônia foi perfeita, e seguimos para uma pequena recepção no salão ao lado. O ambiente era leve e feliz. Amigos e parentes nos parabenizavam, paparicavam o Isaac e elogiavam a festa que, claro, havia sido meticulosamente supervisionada por Nicole. Eu circulava entre os convidados, sentindo-me flutuar. Por um momento esqueci das alfinetadas, do controle, da constante sensação de estar sendo avaliada. Eu era apenas Vitória, a mãe feliz do pequeno Isaac. Foi então que vi Nicole vindo em minha direção, com aquele seu caminhar elegante e o sorriso de $1 milhão. "Deixe-me segurar meu neto um pouquinho", ela disse com a voz aveludada, e eu entreguei Isaac a ela sem hesitar. Era uma cena de avó e neto, a imagem da harmonia familiar que eu sempre quis. Nicole ajeitou o pequeno Isaac em seus braços, beijou-lhe a testa e, com o queixo erguido, olhou para um grupo de tias e primas do Rafael que se aproximavam para admirá-lo. Ela sorriu, aquele sorriso de anfitriã perfeita, e disse em voz alta e clara, para que todos ouvissem: "Ele não é a coisinha mais linda? Uma verdadeira obra de arte." Houve um coro de concordância.
Então, ela me olhou de relance, apenas por uma fração de segundo, antes de voltar a encarar suas espectadoras e completar. Que pena que a beleza da família pulou uma geração, não é mesmo? A frase pairou no ar, brilhante e afiada como uma lâmina. O tempo pareceu parar. Os sorrisos nos rostos das tias congelaram, transformando-se em esgares desconfortáveis. Uma delas soltou uma risadinha nervosa, o som quebrando o silêncio pesado que se instalou. Senti o sangue fugir do meu rosto. O zumbido das conversas ao redor pareceu distante. Meu primeiro instinto foi procurar Rafael. Ele estava ao meu lado, tinha ouvido tudo. Nossos olhos se encontraram, e nos meus, havia um pedido mudo de socorro. Eu implorava para que ele dissesse algo, qualquer coisa. Que me defendesse, que dissesse que era uma brincadeira de mau gosto. Mas ele apenas piscou, paralisado. O rosto dele se contorceu em uma máscara de pânico social. Ele olhou para a mãe e para mim, e então fez o que sempre fazia, fugiu. Forçando um sorriso, ele se virou para um primo e disse: "E então, cara? Como foi a pescaria no fim de semana?" Naquele instante, a dor da humilhação se tornou dupla. Eu não havia sido insultada apenas pela minha sogra, eu havia sido abandonada pelo meu marido. Ali no meio da festa que deveria celebrar minha família, eu nunca me senti tão sozinha. A viagem de volta para casa foi feita em um silêncio sepulcral, quebrado apenas pela respiração suave de Isaac dormindo na cadeirinha. Eu olhava pela janela, mas não via a paisagem passar. Minha mente era um cinema particular, exibindo repetidamente a cena humilhante. O sorriso de Nicole, os olhares constrangidos, a risada nervosa da tia, e o rosto paralisado do meu marido. Cada repetição era uma nova facada. Rafael dirigia com as mãos tensas no volante, ocasionalmente me olhando pelo canto do olho, provavelmente ensaiando um pedido de desculpas que ele sabia ser insuficiente. Eu não lhe dei a chance. Esperei chegarmos em casa, colocar Isaac no berço e fechar a porta do nosso quarto. Só então eu o encarei. A dor em meu peito era uma massa fria e pesada. Sua mãe me humilhou na frente da minha família e dos meus amigos, Rafael. E você não disse uma única palavra, eu disse, com a voz tão sem emoção que até eu me surpreendi. Ele se aproximou, o rosto uma mistura de culpa e cansaço. Vitória, meu amor, me perdoa. Eu juro que eu não soube o que fazer, eu simplesmente congelei. Foi horrível, eu sei. Eu esperei, porque sabia que viria. A desculpa final, o atestado da sua lealdade dividida. E veio. Mas, você sabe como a mamãe é. Ela fala as coisas sem pensar, não é por mal, é só o jeito dela de fazer uma piada. Aquela maldita frase que eu já tinha ouvido dezenas de vezes. Mas desta vez, ela não me causou dor. Ela operou um tipo diferente de milagre. Naquele instante, a tristeza que me afogava evaporou, e no lugar dela surgiu algo novo. Uma clareza gélida, uma calma assustadora. Eu entendi que o problema não era apenas Nicole. Era o sistema que a protegia, e Rafael era o pilar central desse sistema. Naquela noite, deitada na cama e fingindo dormir, eu chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza pela humilhação. Eram lágrimas de luto pela mulher ingênua que eu tinha sido. A mulher que achava que o amor e a paciência poderiam conquistar uma muralha de narcisismo. Aquela Vitória morreu no salão de festas da igreja. E das suas cinzas, outra nasceu. Uma Vitória que não buscava mais aprovação. Uma Vitória que entendia que em certos jogos, você não vence sendo a pessoa mais boazinha, você vence sendo a mais inteligente. Pela primeira vez comecei a pensar em Nicole não como uma sogra terrível, mas como uma oponente. E todo oponente tem um ponto fraco. Eu só precisava encontrá-lo. Passei os dias seguintes em uma espécie de investigação silenciosa. Enquanto amamentava Isaac, eu rolava o feed das redes sociais de Nicole e suas amigas. Analisava cada foto, cada comentário, cada postagem marcada. Ela era a rainha da caridade de fachada, a presidente de comitês inúteis, a organizadora de chás beneficentes onde o que menos importava era a beneficência. E então, eu encontrei. Em uma publicação antiga do Country Club Orquídea Imperial, o antro da elite da nossa cidade, havia uma galeria de fotos do seu evento anual mais prestigiado. E lá estava o prêmio que fazia os olhos de Nicole brilhar. O troféu Matriarca do Ano. O prêmio era concedido à mulher que melhor personificava os valores da família, a graça social e a liderança comunitária. Nicole já havia concorrido 3 vezes e nunca ganhará. Era sua obsessão, seu cálice sagrado. Olhando para a foto da vencedora do ano anterior, uma senhora sorridente cercada por filhos e netos, eu soube. Eu havia encontrado a arma perfeita. A vaidade dela seria o palco da minha vingança. A primeira fase do meu plano exigia uma performance digna de Oscar. Uma semana depois do batizado, respirei fundo e liguei para Nicole.
Usei meu tom de voz mais doce e arrependido. Nicole, é a Vitória. Eu queria me desculpar. Pensei muito no que aconteceu e acho que fui sensível demais. A gente está com os hormônios à flor da pele depois do parto, né? Eu quero muito que a gente se dê bem, por amor ao Rafael e principalmente pelo Isaac. Houve um silêncio do outro lado da linha, e eu podia imaginá-la surpresa e presunçosa. Claro, querida, ela respondeu, com a voz escorrendo magnanimidade. Eu entendo perfeitamente. Fico feliz que você tenha percebido. Águas passadas. Ela havia mordido a isca. Na cabeça dela, a nora rebelde havia finalmente sido domada. O passo seguinte foi me tornar sua maior aliada. Em nossa conversa seguinte mencionei, como quem não quer nada, o prêmio de matriarca do ano. Vi no site do clube que as inscrições estão abertas de novo. Você tem que concorrer este ano, Nicole. Ninguém merece mais do que você. Os olhos dela teriam brilhado se eu pudesse vê-los. Ofereci minha ajuda, me colocando na posição de uma aprendiz humilde. Eu adoraria ajudar com a sua candidatura. Sério, seria uma forma de eu aprender mais sobre tudo, e de mostrar meu apoio. Cega pela vaidade e pela aparente vitória sobre mim, ela aceitou na hora. Passei a frequentar sua casa, ajudando a preencher formulários e a organizar cartas de recomendação. Rafael ficou radiante. Eu sabia que vocês iam se acertar, amor. Eu sabia. Ele dizia, alheio ao fato de que estava testemunhando não uma reconciliação, mas a construção de uma armadilha. Então, lancei o cavalo de Troia. Numa tarde, enquanto revisávamos uma lista de possíveis apoiadores, eu disse, sabe o que selaria sua vitória? O que te colocaria em um patamar diferente de todas as outras candidatas? Ela me olhou com interesse. Um vídeo homenagem, anunciei com entusiasmo. Imagine Nicole. No meio da cerimônia, as luzes se apagam e começa um vídeo lindo com amigos e familiares falando sobre você, sobre a sua força, sua liderança, sobre a sua qualidade mais admirável, a sua honestidade implacável. Usei as palavras certas, tocando nos pontos que ela mais se orgulhava. A ideia de ter sua grandeza exibida em um telão para toda a elite da cidade era irresistível. Vitória, que ideia brilhante! Ela exclamou, já se vendo sob os holofotes. Você faria isso? Com toda certeza, respondi com o meu sorriso mais sincero. Será a minha forma de te agradecer por tudo. Passei as semanas seguintes com uma câmera na mão, me tornando a biógrafa oficial de Nicole. Entrevistei dezenas de pessoas. Minha técnica era simples e diabólica. Eu não pedia por elogios genéricos, eu pedia por exemplos que ilustrassem suas qualidades únicas. Para uma prima eu perguntava, você pode me contar uma história que mostre o senso de humor afiado da Nicole? Aquela vez que ela fez uma piada que só ela teria coragem de fazer? A prima então narrava rindo a vez em que Nicole disse que seu vestido novo parecia uma cortina de motel. Para um tio, eu pedia, me conte um momento em que a sinceridade da Nicole foi fundamental, mesmo que tenha sido um pouco chocante na hora. E ele contava sobre o jantar em que Nicole brincou que o novo negócio dele era um passatempo fadado ao fracasso. Eu sorria, agradecia e guardava cada pérola de crueldade. No meu computador, as pastas se enchiam de arquivos de vídeo. Eram dezenas de pequenas histórias que sozinhas, pareciam anedotas de uma mulher excêntrica. Mas juntas, costuradas pela minha edição, elas se tornariam o testamento da sua verdadeira natureza. A rainha estava prestes a ser despida em praça pública, e eu era a costureira do seu novo traje. A noite da premiação do matriarca do ano era exatamente como Nicole sempre descrevera. Um desfile de egos e joias no salão principal do Country Club. Lustres de cristal derramavam uma luz cara sobre mesas impecavelmente arrumadas. Eu estava sentada ao lado de Rafael, usando um vestido discreto e um sorriso calmo, interpretando meu papel de nora coadjuvante. Nicole, por outro lado, era a estrela. Sentada na mesa de honra, em um vestido de seda azul royal que gritava, olhem para mim, ela era a personificação da confiança. Acenava para conhecidos, sorria para os fotógrafos do jornal local e agia como se a coroa já estivesse em sua cabeça. Rafael segurou minha mão por baixo da mesa. Estou tão orgulhoso de você, Vitória. Por ter feito as pazes, por ter organizado tudo isso. Significa muito para mim. Eu apenas sorri para ele, um sorriso que não alcançava meus olhos. Após o jantar, o mestre de cerimônia subiu ao palco. Depois de alguns discursos enfadonhos, ele anunciou, e agora uma surpresa especial para uma de nossas ilustres finalistas. Preparada com muito carinho por sua nora, uma homenagem em vídeo para a senhora Nicole. Um holofote se acendeu sobre nossa mesa.
Nicole levou a mão ao peito, fingindo uma surpresa emocionada, e me lançou um olhar que deveria ser de gratidão. As luzes do salão diminuíram. A atenção de 200 das pessoas mais influentes da cidade estava voltada para o telão gigante no palco. O show ia começar. O vídeo começou suave, como planejado. Uma melodia de piano nostálgica acompanhava fotos de Nicole em sua juventude, depois com Rafael bebê, e em diversos eventos de caridade. Seguiram-se 2 ou 3 depoimentos inofensivos de conhecidos distantes, dizendo coisas como Nicole é uma mulher de fibra, e sempre muito elegante. Vi Nicole relaxar em sua cadeira, um sorriso presunçoso nos lábios. Ela estava adorando. E então a música mudou sutilmente, tornando-se um pouco mais irônica. A primeira pérola entrou no ar. A prima de Rafael apareceu na tela com um sorriso sem graça. O que eu admiro na Nicole? A sinceridade dela. Lembro no meu aniversário, eu estava usando um vestido novo, e ela disse na frente de todo mundo, querida, essa cor é linda, mas o corte parece uma cortina de motel chique. Ninguém mais teria coragem, né? O silêncio no salão começou a ficar pesado. Antes que alguém pudesse processar, a edição cortou para o tio de Rafael. Senso de humor? Único. Uma vez anunciei que ia abrir meu próprio negócio e a Nicole, na frente da família toda, brindou e disse, um brinde ao novo e caríssimo passatempo do meu cunhado. A gente riu, claro, mas ninguém no salão estava rindo. Os cortes eram rápidos, um após o outro. A tia que ouviu que seu famoso bolo parecia ter areia. O amigo da família que foi aconselhado a pintar o cabelo para esconder os grisalhos porque parecia um fracassado, a vizinha que ouviu que seu jardim era um esforço valente, mas sem classe. A cada depoimento, a máscara de Nicole se desfazia. Seu sorriso congelado derreteu, dando lugar a uma expressão de confusão, e depois, de puro horror. Seus olhos iam do telão para as mesas ao redor, vendo os rostos chocados, os cochichos, os olhares que não eram mais de admiração, mas de pena e desprezo. O vídeo terminou com uma tela preta e uma última frase dita por mim em off, Nicole. Inesquecível em todos os sentidos. As luzes do salão se acenderam, revelando o rosto pálido e manchado de Nicole. E o silêncio. Um silêncio profundo, constrangedor e absoluto. Não houve um único aplauso. A rainha estava nua, e todos no reino podiam ver. O silêncio no salão foi quebrado pelo mestre de cerimônias que tossiu nervosamente em seu microfone. Ele gaguejou, pulou o resto do roteiro sobre Nicole e anunciou apressadamente o nome da verdadeira vencedora do prêmio, Matriarca do Ano. Houve um aplauso morno e desconcertado. Ninguém prestava atenção. Todos os olhos estavam fixos na mesa de honra, onde Nicole permanecia imóvel, uma estátua de cera derretendo sob as luzes. Seu marido a ajudou a levantar e eles saíram quase correndo por uma porta lateral, sem olhar para trás. A festa acabou ali. As pessoas começaram a se dispersar em um murmúrio de fofocas. Rafael continuava sentado ao meu lado, pálido, olhando para o vazio. Ele não disse nada no caminho para casa. Pela primeira vez, não havia desculpas a serem dadas. A ligação de Nicole veio na manhã seguinte. Não era sua voz mansa e controlada, mas um grito agudo distorcido pela fúria. Você me destruiu. Você sabe o que você fez? Você me humilhou publicamente. Acabou com a minha reputação. Eu esperei ela terminar seu ataque de histeria, segurando o telefone um pouco longe do ouvido. Quando ela parou para respirar, eu respondi, com a voz mais calma e inocente que consegui produzir. Destruir? Nicole, eu não entendo. Eu passei semanas entrevistando as pessoas que te cercam. Pedi a elas que contassem suas histórias favoritas, os momentos que definiam a sua famosa honestidade. Eu apenas compilei o que todo mundo já diz sobre você. Achei que você ficaria orgulhosa de ver o impacto da sua personalidade. Não era essa a sua marca? Ela ficou muda. O que ela poderia dizer? Que as histórias eram mentira. Ela sabia que eram todas verdadeiras. Que eu as distorci. Eu apenas as exibi. Minha vingança era irrefutável, pois fora construída com a matéria-prima que ela mesma me forneceu. Mais tarde, naquele dia, Rafael finalmente falou. Sentamos na sala enquanto Isaac dormia. Seus olhos estavam vermelhos. Eu vi o vídeo de novo, ele disse em voz baixa. Eu pedi uma cópia para o clube. E eu vi a reação das pessoas. Vitória, me perdoa. Eu esperei, pronta para o mas. Mas ele não veio. Me perdoa, ele repetiu, e desta vez ele olhava para mim. Não pela minha mãe. Por mim. Por todas as vezes que eu disse, ela é assim mesmo. Por todas as vezes que eu te deixei aguentar isso sozinha. Eu fui um covarde. Eu estava tão acostumado com o veneno que nem percebia mais que ele existia. Até ontem.
Ontem eu vi o que você sempre viu. Naquele momento eu soube que tinha ganhado mais do que uma vingança. Eu tinha recuperado meu marido. Foi Rafael quem ligou para Nicole e estabeleceu as novas regras. Não haveria mais visitas sem aviso nem telefonemas diários. O contato seria mínimo e por um bom tempo intermediado por ele. Era o fim do reinado de Nicole sobre a nossa vida. Os meses que se seguiram foram os mais pacíficos que eu já conheci. Nossa casa, antes um lugar de tensão pré-visita da sogra, tornou-se um santuário de tranquilidade. Sem a sombra de Nicole pairando sobre nós, Rafael e eu nos reconectamos de uma forma que eu não achava mais possível. Hoje, um ano depois daquele batizado, olho para minha vida e mal reconheço a mulher apavorada que eu era. Estou sentada no tapete da sala construindo uma torre de blocos com Isaac, que agora gargalha e a derruba. Rafael está na cozinha preparando o jantar e cantando fora do tom. É uma cena simples perfeitamente comum. E para mim, é o paraíso. A vingança não foi apenas sobre humilhar Nicole. Foi sobre realizar uma cirurgia dolorosa, mas necessária. Eu arranquei um câncer da minha vida para que pudéssemos finalmente respirar. E o ar, hoje, é puro e doce.